Olá, políticas públicas para LGBT é a pauta de hoje no programa. E os meus convidados são o Valdir Santana, que é o coordenador da Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT na Fundação Cultural, e também o Ender Thiago, que é voluntário da coordenadoria e presidente da ONG Marco Antônio Nascimento. Sejam muito bem-vindos para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão polêmico. Obrigada pela oportunidade. A coordenadoria, Valdir, ela tem várias funções. Uma delas é o acolhimento. Que tipo que é esse acolhimento? Então, as pessoas estão nos procurando para, agora bastante pelo nome social, né? Porque a gente está dando essa assistência para as trans, com toda a documentação, guias que elas têm que pagar, todo o trâmite, ela já sai da Fundação Cultural da Coordenadoria prontinha para ir fazer o seu registro. Para melhor esclarecimento, o nome social é a mudança do nome, tanto para homem como para mulher, é isso? Isso, é a mudança do nome, né? Mas agora já sai no registro, sexo feminino ou sexo masculino, quando ela consegue já tirar esse registro. Wenda, o que precisa fazer para tirar esse registro? Que tipo de orientação assim que vocês passam? É no cartório? Tem algum material impresso? É reunião? Como é que é? Boa noite, Francisco. Boa tarde, né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é nos procurar e ter essa vontade. Porque muitas pessoas mandam mensagem, me procuram, mas não tem aquela iniciativa de dar andamento. Porque, por exemplo, muitas das vezes começa a tirar os documentos e a pessoa, eu não sei. Então a pessoa já tem que estar com aquilo firme, com aquele propósito. Porque não adianta eu ficar tirando os papéis e depois no final a pessoa fala para mim que não quer mais. Porque a gente tem que dar um andamento. Aí eu vou encaminhar para o psicólogo, vou encaminhar para o grupo que a gente tem de trans homem, trans mulher. Então a gente dá esse encaminhamento total. Porque se a pessoa começar a fazer e depois não terminar, fica uma coisa meio que solta, uma coisa meio perdida. Então eu falo para os meninos e para as meninas que me procuram que elas têm que dar esse andamento. Porque não adianta eu querer ficar insistindo com elas. Elas têm que ter esse livre arbítrio de correr atrás. Então é importante aí, antes dessa mudança, passar por esses processos aí de avaliações psicológica, emocional, falar com o psicólogo, talvez até com outros profissionais. Porque a pessoa tem que ter certeza também. Porque não adianta, hoje tudo é modinha no Brasil, né? Eu quero mudar de nome, amanhã eu quero voltar atrás, não tem como. É uma coisa que é definitiva, porque é como se eu estivesse renascendo. Hoje eu chamo Wender, mas amanhã eu quero chamar Maria, então eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que ter esse apoio da sociedade, porque a gente tem que ter esse respaldo, a gente tem que ter esse respeito também pela sociedade. Então, quando a gente vai trocar um nome, eu sempre falo para as meninas, vocês têm certeza, é isso que vocês querem, encaminho elas para o psicólogo, dou essa assistência para que nós possamos ter esse respaldo também na sociedade, porque os mesmos direitos que nós temos, a gente também tem que ter os deveres. Bom, essa é uma fala extremamente consciente, você tocou num ponto também muito interessante, que é a questão da moda. Você entende que algumas pessoas procuram assim porque está achando que é bonito, que está sendo falado para ser aceito na sociedade? Porque como sociólogo eu tenho essa visão, né? Então a sociedade ela vai muito na modinha. Na novela apareceu tudo muito fácil, muito rápido as coisas acontecendo na novela, aquela última novela que tivemos pela Rede Globo. Mas não é assim que acontece. Não tem esse glamour? Não tem, porque a gente sofre preconceito, a gente tem que bater de frente à sociedade, temos que ser melhores. E o Valdir Santana, com a coordenadoria, ele me deu esse espaço de poder vir ajudar ele. Porque pela ONG, se eu ficar só fazendo o trabalho da ONG, não vou atingir o número que a gente precisa. E na coordenadoria, a gente está atingindo um público muito grande. Como é que é feita essa parceria, Valdir? Então, da ONG e da coordenadoria. Então, como o André é sociólogo, né, eu conversei com o Antônio Carlos, conversei lá na prefeitura, se ele podia estar fazendo esse trabalho voluntário, porque a fala dele como sociólogo é diferente da minha, né? Que o meu movimento, eu tomo conta do movimento, mas a fala dele é bem diferenciada, esclarece mais. Complementa, sabe? Porque ele vai estar falando assim, acho que ele vai estar explicando mais claro para ela que isso não é modinha. Como ele diz a novela aconteceu numa menina rica. A menina rica, a hora que ela quis tirar o seio, ela tirou, entendeu? Não mostrou uma trans.
querendo ser isso, mas pobre, né? Então, a ida para ele lá, dele para a fundação, foi muito importante para a comunidade. Porque a gente tem uma outra parceira lá também que é socióloga, que é a Lucimira, né? Então a gente juntou nós 3 lá e está nesse movimento. As pessoas procuram, além da mudança do nome social, qual outra finalidade? Evacira, procura gays pedindo cesta básica, às vezes alguns que estão com problema de saúde, procura gay que está precisando de um óculos. Então, tá indo assim, para tudo quanto é ajuda, para médicos. Até essa parte aí de assistência social? Sim, nós estamos com essa parte de assistência social. Vai mães lá conversar com a gente, para que não aceita o filho ou a filha mudar o nome, sabe? Que minha filha nasceu como Vitória, agora como é que ela vai chamar outro nome? Não aceita, aí a gente conversa, fala, e aos poucos, dessas mães que não aceitam, tá entrando na cabeça que a realidade é essa. Porque tem pessoas que chegam lá e vacila, você vê que é um rapazinho. Se você chegar lá e tiver um homem trans sentado na mesa, você não vai falar que é um homem trans, você vai falar que é um rapazinho adolescente, entendeu? Então essas mães, essas avós estão nos procurando para dar esse suporte para elas, para esclarecimentos. Só para a gente falar aqui sobre a sigla, eu vou te fazer uma pergunta, Wendel. LGBT engloba lésbica, gay, bissexual e transgênero. Isso. A questão do transgênero, que é trans, né, que usa... quem procura mais para mudar de sexo? Para mulher ou é para homem? Olha, Vacira, tá um emparo bom ali, tá entre os dois. Não tá nem para homem nem para mulher, tá empatado. Por quê? Porque a sociedade ela começou a entender, quando começou essas questões de transgêneros, a sociedade começou a ver que eu posso ser diferente, posso estar na sociedade. Só que, igual eu falei, a gente não pode seguir a modinha. Hoje eu quero mudar, amanhã eu quero voltar. Então a gente tem que ter uma firmeza. Não, eu sou transgênero, eu me identifico como homem ou como mulher, a gente tem que levar até o final. Porque as pedradas que a gente vai levar na rua são muito maiores que as modinhas que vão vir na nossa sociedade. Então, abraçar o LGBT em Uberaba é uma luta diária. A gente tem que matar não um leão por dia, mas uma floresta inteira de leão. Porque Uberaba ainda é preconceituoso, Uberaba ainda tem umas pessoas ainda faz algumas brincadeiras de mau gosto, que a gente ouve na rua, que a gente vê nas mídias sociais. Então, Uberaba está precisando entender que a sociedade mudou, que a sociedade evoluiu. E dentro dessa evolução histórica aí, o que existia anteriormente é que transgênero tinha que passar por uma cirurgia para poder mudar ali para masculino ou feminino e inclusive o nome. Sim. Não precisa mais? Não precisa. Por quê? Porque o Senado ele entendeu que só ela passando pelo processo de transformação do corpo, com harmonização, com a questão da mudança de vestimenta, ela já pode mudar o nome. Então isso é um benefício que nós temos na nossa sociedade, que dentro da lei do nome social, eles abriram um provimento 73, aonde eu posso lá e mudar meu nome com mais facilidade. Se você muda no visual, já basta? Já só basta. Nas roupas ou você tem que Não, fazer outro tratamento? Porque o Senado, entendeu? Estava havendo muito constrangimento para esses meninos e para esses meninos continuarem com o nome antigo e sendo a forma diferente. Então eles quiseram ajudar nós com o LGBT. E com esse provimento que nós tivemos, isso tornou-se mais fácil. Porque elas podem ir direto no cartório, elas podem procurar a coordenadoria, nós vamos ajudar elas para trocar o nome social. Porque elas querem se identificar com o nome e com a vestimenta. Quanto tempo leva para fazer toda essa mudança, esse diagnóstico aí que você faz? Um dossiê, não é? Que vocês fazem na coordenadoria? Depois que eles chegam para nós lá na coordenadoria, eu demoro em torno de uma semana para tirar os documentos, para elas levarem no cartório e para estar pegando a certidão de nascimento. Nós tivemos um caso recente aqui em Uberaba, né, que foi bastante noticiado, que é da Andresa. Funcionou assim, dentro desse padrão que você está falando? O da Andresa foi um pouquinho mais demorado, por quê? Porque ela entrou pelo antigo provimento, antes de ter o provimento. Então ela demorou um pouco mais, mas depois que ela pegou lá no Ministério Público, que ela trouxe para mim,
foi questão de uma semana para estar com os documentos em mãos. Valdir, vocês fizeram também, no decorrer deste ano, nós estamos aqui no mês de dezembro, vários eventos pela coordenadoria. Sim. Muita, o que houve? Roda de conversa? Bastante roda de conversa. A gente fez a visibilidade lésbica, né, que tem o dia da visibilidade lésbica. A gente fez o do suicídio, né, o dia do suicídio. Em outubro a gente fez o dia da beleza, que foi a gente postou no Facebook várias mulheres carentes que queriam um dia de beleza. Aí até bateu o recorde, que a gente vai ter que fazer de novo, porque a gente pediu 10 mulheres, né? E apareceu um monte, mas foi sucesso total, graças a Deus. Eu queria até contar uma historinha rapidinha, Vacira, sobre uma vez que a gente estava visitando casas de trans. Nós chegamos na casa de uma trans e tinha um rapazinho lá, sabe? Rapazinho mesmo. Aí a gente falou assim, nossa, você faz o que aqui? Você está aqui no meio das trans, rapazinho? Aí uma outra trans mais espirivitada falou assim, não, ele é mulher e está grávida. Então, é aquele rapazinho grávido, mas quem que é o pai e tal? E era uma trans da casa. Você acredita? Né, Wender? Que era... Ele transou com a trans... E engravidou. E aparentemente estava invertido. Isso, A aparência é invertida. Totalmente invertido. Uma mulher que era o pai. E um rapazinho. Porque muitas das vezes eu vejo assim que a nossa sociedade ela não quer entender o que está acontecendo. Então, tipo assim, por exemplo, a questão sexual. A gente tem que mostrar para as pessoas que eu posso ter um livre amor. Igual o caso que ele contou, um trans pode ficar com uma trans. E assim vice-versa. Porque o que vale é o amor. O que vale é essa identificação do amor. Então não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu vou ficar com uma mulher, se eu vou ficar com um homem, mas a gente tem que respeitar o nosso corpo e respeitar o outro. E respeitar a sociedade que a gente vive, que é o mais importante. Essa palavra ela é até forte. Respeitar o nosso corpo, quer dizer, você tem que ter também um nível de consciência ali, né? Sim. De que você está fazendo ali porque você está feliz e não está prejudicando ninguém. Isso, não está prejudicando. A criança nasceu saudável, a gente foi lá visitar depois. Os avós, né? Paterno, materno, que está cuidando da criança. Então, eu achei uma história muito bacana. Avós participam da vida assim? Nessa situação, sim, sabe? De começo, a menina queria doar o neném e a mãe dela pegou e falou assim, não, nós vamos cuidar. Não precisa ser. Aí cuidou. Mas muitas mães estão procurando nós bastante, sabe? A realidade LGBT de Uberaba, às vezes a pessoa vê só... A gente teve muitas críticas, Evacira, de não ter tido a parada esse ano. Então, por que não teve? Por causa dessa crise. Infelizmente, a gente depende um pouco do poder público para estar fazendo a parada, né? E a gente foi muito criticada, a gente sofreu muitas frases homofóbicas, sabe? Nas redes sociais por causa disso. Por não ter? Por não ter, falando que a gente que é um bando de sem vergonha, que tem que correr atrás de dinheiro, essas palavras. Só que isso não me afeta. Eu nem bato boca em rede social, então eu deixo para lá. E não teve por causa disso, dessa crise, como não teve Dia das Crianças, como não teve muita coisa. Então a gente não vai sacrificar uma coisa para fazer outra. E nosso trabalho não se resume em parada gay na festa. A festa é para comemorar várias coisas que a gente fez, entendeu? No decorrer de um período, né? Isso, de um período. Ela vem para celebrar festivamente. Sim, uma comemoração, sabe? E a gente agradece muito a imprensa de Uberaba, porque está dando uma cobertura para nós, assim, para esse trabalho, sabe? Não só o trabalho da festa Parada Gay. Como você já foi nossa madrinha do Miss Gay, né? A primeira madrinha do Miss Gay, que a gente, a eterna, a gente se sente muito honrado. Você vê que quantas festas nossas você já foi? O que você já viu demais numa festa gay? Né? Eu vi bastante informação, não é? feliz. Vamos puxar para o lado social? Puxar essa artinha para o meu lado? A parada gay, as pessoas elas não entendem e hoje perdeu-se um pouco esse aglutinado da parada gay. Qual que seria? Seria a busca dos direitos. Como as mulheres buscam seus direitos, como os negros buscam seus direitos, a parada ela é uma reivindicação para que nós possamos buscar esses direitos. E através da parada, graças a Deus, nós conseguimos o nome social, o casamento homoafetivo, nós conseguimos a questão da visibilidade LGBT. Então, através das paradas gays de todo mundo, nós conseguimos essa visibilidade, que antes não tinha. E a historinha da parada gay é engraçada porque
ela começa nos Estados Unidos na década de 60 e ela vem ganhando força ao longo dos anos. Em 80 ela começa no Brasil, em 90 ela ganha uma proporção nacional. Só que no Brasil a gente ainda está caminhando ainda. Nós ainda somos infantis em relação a isso, em relação ao LGBT. E nós precisamos ver que a sociedade mudou. Nós precisamos entender que eu tenho que ter os meus direitos e eu tenho que ter os meus deveres, como cidadão, como pessoas que trabalham, porque muitas das vezes acontece comigo, quando eu chego em um determinado local, que eu me identifico como gay primeiro e depois me identifico que eu sou formado. As pessoas então se chocam ao saber que eu sou professor, se chocam ao saber que eu consegui formar. O porquê que eu não posso formar? O porquê que eu não posso ter meus direitos? Porque associa ainda a questão gay com falta de conhecimento cultural, sim, acadêmico. Sim, infelizmente. E infelizmente associa-se que nós temos que ser cabeleireiro, maquiador, estilistas. Lógico, não estou tirando mérito. Talvez porque os grandes nomes, assim, os destaques, né? Né? Não várias décadas atrás. Não desmerecendo eles, mas infelizmente as pessoas associam que todo gay tem que ser só estilista, maquiador, essa parte da beleza, essa parte artista. Esse progresso aí, nós vamos chegar no casamento. Ó, o Valdir Santana, o Ender e o Thiago são casados, se casaram este ano e eu tenho a honra, o orgulho, a alegria de dizer que eu sou madrinha do casal. Estive entre as madrinhas, um grupo de madrinhas, de padrinhos, héteros, gays, né? Foi assim, foi uma valorização de todos, valorização do amor mesmo na cerimônia que foi feita pela Vânia Weidson. Isso. E essa questão do casamento tem crescido aqui em Uberaba? Tem. E o Brasil hoje é um dos países que aceita, sim, o casamento homoafetivo. E o nosso casamento foi muito engraçado porque as pessoas da minha família, da família do Valdir, chegaram para nós nos outros dias após o casamento e falaram: nossa, achei que o casamento de vocês iam ser bagunça, ia ser isso. Drag queen, dançando. E nós mostrou que o casamento homoafetivo, o casamento hétero, ele é normal. Como você foi nossa madrinha, você presenciou que teve todo o processo do casamento. As crianças entrando com as alianças. Todo um ritual, né? Todo um ritual. Teve crianças participando. A família, as nossas famílias estavam presentes. Então não teve nada demais. E é o que eu falo, assim, Vacira. Nós LGBT, a gente não quer destruir família heteronormal. Se nós queremos construir uma família, o porquê que eu vou destruir a família normal diante da sociedade? Então a sociedade tem que entender que eu quero construir minha família. Eu não quero destruir a família tradicional. Esse eu acho que é o ponto máximo. E eu acho que nós temos uma vitória, para mim é vitória como todas as leis que eu já consegui, né, na Câmara. Eu acho que a única prefeitura que autoriza o casamento comunitário LGBT, que foi uma coisa que o nosso atual prefeito falou assim: não, pode acontecer os casamentos LGBT no comunitário, porque às vezes tem muito casal que não tem condição de pagar aquela taxa no cartório. Então, assim, está crescendo muito no meio do casamento comunitário LGBTs casando, tanto homem quanto mulher. E eu acho isso muito bacana. Até eu iria casar no comunitário, por causa da minha luta, mas aí não deu certo, porque ia ser mais demorado. Data, né? Pela data, aí eu acho isso uma vitória, só, entendeu? Que o casamento comunitário é um projeto, uma proposta que a prefeitura, o município, né? Isso. Dispõe, onde vários casais que não têm condições de pagar todo aquele trâmite da papelada. São 50 casais. 50 casais. Reunido num teatro, né? No teatro e é feito. O cartório faz todos os casamentos sem custo nenhum. Eu acho que é um passo grande para a nossa cidade também. Né? E as leis sobre a homofobia? O que a gente tem de lei, Wender? Olha, Vacira, infelizmente hoje no Brasil ainda não há uma lei em que pune a pessoa que faça homofobia. A lei da homofobia, ela está como, por exemplo, eu vou na delegacia, procuro um policial e ele faz o boletim de ocorrência e fica por isso mesmo. Mas graças a Deus, nós estamos caminhando por um progresso e dia 12, agora, desse mês,
está para ser votado que a homofobia ela vai passar a ser crime de racismo, igual o crime de racismo. Então ela vai ter uma punição, ela vai ter algo mais conciso. Então nós vamos poder pegar nessa lei e poder trazer para a nossa sociedade. Porque é muito triste, quando você apanha, você não tem aonde recorrer. E equiparando a homofobia com o racismo, a gente vai ter aonde recorrer. A gente vai ter como levar um processo à frente. Porque muitas vezes os processos acabam morrendo porque não tem como punir, não tem como fazer com que a pessoa sinta-se, a pessoa que abateu, sinta-se, como vou te dizer, punida. E a pessoa não tem um amparo legal. Não tem um amparo legal. E a pessoa que apanhou acaba ficando com aquela coisa na cabeça, aquele remorso, achando que ela é culpada. Sentindo até culpa, né? Isso. Então, equiparando as duas leis, homofobia com racismo, isso vai trazer um benefício muito grande para a nossa sociedade. Eu queria aproveitar a oportunidade de deixar um recado para o LGBT de Uberaba. Gente, sofreu agressão, para nos procurar, a gente vai dar toda assistência com o advogado, todo o processo, mas nós temos que ter o boletim de ocorrência, Vacira, porque elas nos procuram, mas sem um boletim de ocorrência, aí não tem como a gente entrar. Algumas causas a gente entrou, sabe, de espancamento, está encaminhando, mas se for na coordenadoria sem um boletim de ocorrência, não tem como a gente ir no Ministério Público ou procurar um advogado para ajudar. Então, faça o seu boletim de ocorrência e fique com ele nas mãos e nos procure na coordenadoria, que aí tem como a gente dar andamento. Que aí vai estar vinculado à questão da homofobia, né? Se a agressão é sobre isso ou se não é. Além da agressão, tem outras maneiras da pessoa ser agredida, né? Moralmente, sim. Como é que é? Verbalmente, as piadinhas que a gente ouve, infelizmente. Essa associação do número 24 com a questão do viado, porque isso machuca muito, principalmente a criança que está na escola. Então, muitas das vezes, a criança ela já tem uma tendência à homossexualidade ou à lésbica, e as pessoas começam a associar esses números, coisas que nós bem sabemos que isso não tem nada a ver, porque o número 24 é um número, como qualquer outro. Por que associar-se o número 24 com a questão da homossexualidade? Então a sociedade tem que começar a entender que são essas brincadeiras que machucam, são essas brincadeiras que vai fazer eu me distanciar, são essas brincadeiras que vai fazer eu ter uma questão de suicídio, uma questão de depressão. Então a sociedade tem que começar a entender que é mais fácil eu abraçar do que eu criticar o outro. Nós não somos viados, nós somos homossexuais, porque viado é um bichinho que pula no mato. Os homossexuais não ficam pulando no mato. E você, Lúcio, já sofreu preconceito? Há muito tempo atrás, num trabalho, sabe? Mas foi só uma vez, que eu me dou respeito, você me conhece há quantos anos, então nunca ninguém me xingou na rua, eu nunca tive, assim, só uma vez, mas foi coisa que passou e... Entendeu? Mas graças a Deus eu nunca fui xingado, eu nunca fui agredido. Nessa parte eu... E você, Wendel? Também não, graças a Deus. Mas é igual a Valdir falou, eu sempre me dei o respeito. Apenas uma vez que eu entrei na sala de aula, os meninos começaram a rir, começaram a me agredir verbalmente, e eu saí finíssimo, falei o que eu tinha para falar dentro da sala de aula e saí da sala. Deixei eles lá, depois eu voltei para a minha sala e continuei dando minha aula. Depois nunca mais ninguém falou nada, parece que é uma consequência. Mas foi uma única turma e eu estava no começo da minha profissão de professor. Eles começaram a brincar e eu falei o que eu tinha que falar. Eu falei que ninguém ali naquela sala pagava minhas contas, que quem pagava o meu salário era o Estado não estava preocupado com o que eu deixava deitar ou não. E depois disso nunca mais eu sofri nenhum tipo de agressão física ou verbal. Isso vale muito para todos nós, né? Para todos nós, para o hétero, para a mulher, para o homem, como a gente se coloca no mundo, né? Com certeza. Como que a gente se coloca frente ao outro ambiente em que a gente está. Agora, você enquanto professor, sociólogo, você deve ter levado isso já para a sala de aula, em outros momentos, como reflexão? Olha, Vacira, eu não gosto de ficar fazendo essa tipo de reflexão, por quê? Porque eu acho que acaba
denegrindo a minha imagem perante os meninos. Eu acho que se eu ficar remoendo essa história, pode ser que aconteça de novo. Eu faço muita reflexão com os meninos, sim, mas a questão da vida, a questão do respeito, a questão da humanidade, do respeitar o outro. Dos valores humanos. Dos valores humanos, em geral. Porque eu acho que se eu ficar levando essa historinha para a sala de aula, vai acabar tornando-se uma coisa muito clichê. Ah, aconteceu com ele que está dando de coitado. Não. Então mostra para eles que é o outro que sofre, não sou eu. É o outro que sofre. Porque se eu passar a dor para o aluno, ele vai sentir a minha dor. E assim a gente vai conseguir caminhar. Porque o ser humano, ele só caminha bem quando ele sente a dor do outro. Se eu não sentir a sua dor, o que você passa, o que você já passou, eu nunca vou te respeitar como ser humano. Você preside a ONG Marco Antônio Nascimento, que é o Marquinho, o decorador aqui de Uberaba, que foi assassinado por um homem, um relacionamento que ele teve, né? Isso. E quais são os objetivos lá da ONG? Como é que está caminhando? A proposta é bem parecida com a da coordenadoria. Isso é uma homenagem ao Marquinhos, né? Isso. Primeiro, eu fico muito feliz de ter sido escolhido para ser presidente da ONG. O Valdir Santana, quando ele me chamou para ser presidente, eu acho que ele sentiu aquilo que nós todos passamos. Então, eu como sociólogo, eu como professor, eu fico muito feliz de levar esse nome, porque foi uma pessoa que fez história em Uberaba, um decorador famoso na época em que ele faleceu. Eu lembro da morte dele, tinha uns 12 anos mais ou menos, então eu lembro da morte dele em Uberaba. Foi uma morte muito chocada, foi um choque muito grande para a sociedade. E a ONG é trabalhar em cima disso, desse preconceito, dessa homofobia, é levar um conhecimento, é mostrar para a sociedade que a ONG existe, então tem onde os LGBTs procurar para saber, para se informar, porque o Marcos Nascimento, ele fez uma história, e da forma que a gente está construindo essa história hoje na cidade. Quem quiser fazer contato com vocês, é só procurar aqui na Fundação Cultural na Praça Rui Barbosa, né? Tem um telefone, Luz? É 3331-9222, falar comigo com o Wender. Então, tá aí na tela, né, que o Fred está E nós hoje estamos atendendo a partir do meio-dia. Então, a gente está lá a partir das 12 horas até às 18. Estamos lá para receber todas as pessoas, Evacira. De segunda a sexta? De segunda a sexta. E as pessoas que já têm um caminhamento, que já está comigo, se acontecer alguma coisa, pode me ligar no final de semana. Porque às vezes a gente não sabe quando vai acontecer um caso de homofobia. Você quer deixar o telefone? É 9877-6045. Fala no meu WhatsApp, eu dou esse atendimento, eu e o Valdir, a gente encaminha, a gente vai atrás, a gente ajuda. Porque a pessoa já está fragilizada, a pessoa já está ali num momento difícil. E se ela não tiver um apoio de alguém, ela não vai conseguir fazer um boletim de ocorrência, ela não vai conseguir dar andamento. Porque muitas das vezes, infelizmente, os casos de homofobia maiores que acontecem ainda dentro de casa, com os pais, com a família, infelizmente. Então, pensa, minha mãe me bateu e eu preciso procurar alguém para me ajudar. Então, se eu tiver um apoio de uma coordenadoria, de uma ONG... Às vezes até para ser ouvido, né? Sim. Para a pessoa desabafar, para ser acolhido. Porque às vezes não é questão do boletim de ocorrência, mas é questão do desabafo, é questão de conversar. Só que a gente ouve muito as duas partes, sabe, Vacira? Tanto da mãe como do menino, porque também a gente não pode só julgar a mãe, né? Porque ela fez isso com o filho, a gente procura saber o que você fez, tal, o que está acontecendo. Então a gente tem esse cuidado também. Que às vezes precisa pacificar, sim, fazer uma ponte ali de diálogo. Isso, por isso a gente tem um grupo de psicólogo, o pessoal da UFTM agora é parceiro nosso. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho assim, sabe? De ouvir as duas partes, não é só alguém vir aqui e falar, minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Tem um motivo, né? A gente tem esse cuidado também. Isso é importante, né? Bom, terminamos a entrevista. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado a você, Vacira, pela oportunidade, tá? E precisando da gente, a gente está lá. Somos parceiros aí, com certeza. Nos eventos e nessas reflexões, nesses posicionamentos, né? Sim.
Eu entrevistei o Valdir Santana, que é coordenador da Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT no município de Uberaba, e o Ender Thiago Oliveira, que é sociólogo, é voluntário da coordenadoria e presidente da ONG Marco Antônio Nascimento. Muito obrigada por sua companhia e até breve.